Double-ended ferry. Que tipo de barco é esse? Assista a esta apresentação e veja a beleza da ciência que está por trás da engenharia naval. Embarcações, essas máquinas maravilhosas. Eu sou Alessandro Barile, engenheiro naval e civil. Esta apresentação contém imagens encontradas na internet, abertas ao público. Caso alguma imagem seja de sua autoria e você se sentir prejudicado, por favor me avise e eu retirarei imediatamente da minha apresentação. Contato via e-mail barile@hotmail.com.br. Double-ended ferry ou embarcação de duas proas. Trata-se de uma embarcação cuja popa tem a mesma forma da proa, com embarque e desembarque pelas duas extremidades. Muito empregada em travessia de passageiros de curta duração, onde o tempo para aproamento de volta deve ser o mínimo, bastando somente inverter a rotação ou girar os hélices em 180 graus. Para áreas com muito tráfego ou embarcações entrando e saindo, esse tipo de embarcação é mais seguro, não requer raio de giro. Para unir dois pontos, uma embarcação sempre consegue a menor distância, sem necessidade de estradas, grandes obras civis, somente os cais de atracação. Também consegue transportar muito mais passageiros por HP. Esta é uma embarcação com duas proas, 4 propulsores Shuttle, passo fixo, 550 kW cada um, acionados por motor elétrico com energia de baterias. Um grupo gerador é adicionado a cada sistema propulsivo como segurança para carregar um banco de baterias. Para embarcações com uma proa, há necessidade de manobra para o retorno. O propulsor azimutal na popa é uma boa opção. Mesmo assim, é necessário área livre para o raio de giro. As embarcações em sentido contrário devem aguardar até o final da manobra. Embarcações com duas proas podem inverter a rotação ou girar os hélices de 180 graus. O tempo de manobra é consideravelmente menor e a segurança é muito maior. As embarcações de trânsito continuam em movimento, sem necessidade de parar e sem risco de colisão. Valores aproximados para a embarcação exemplo. Aproximadamente 2.000 passageiros, 60 metros de comprimento, navegação em águas abrigadas e velocidade aproximada de 11 nós. A melhor embarcação é a mais adequada para a missão pretendida. Vamos ver os dados dessa embarcação. Missão: transporte de passageiros. Velocidade. Razão: Speed Land Ratio menor que 0,9, isto é, bem menor que 1,34 raiz de LWL. Capacidade de carga: alta capacidade de volume, mas com baixa capacidade de carga, só leva passageiros. Raio de ação: baixo raio de ação. Autonomia: baixa autonomia, viagem de curta duração. A rota é em águas abrigadas. Manobrabilidade: requer muita manobrabilidade e tem restrição de calado. O design e o luxo: é bom design, moderno, sem muito luxo. O armador tem algum capricho? Não, ele quer só uma embarcação funcional. Conforto deve ser médio. Facilidade operacional deve ser fácil de operar.
Facilidade de manutenção. Deve ser muito fácil de ter técnicos, de peças sobressalentes. A embarcação não pode parar. Custo e lucro. O custo da passagem deve ser compatível com a tarifa rodoviária praticada localmente. Normas, regulamentações. Deverá ser projetada de acordo com uma classificadora reconhecida e atender a Norman 02. Segurança. Deve ser provida de segurança máxima, facilidade de abandono em caso de emergência. Importante, muito importante, tempo de embarque e desembarque deve ser o menor possível. Perspectiva inicial e preliminar da embarcação, exemplo, um bom design moderno. Para baixo calado, velocidade baixa, as embarcações monocasco de deslocamento são as mais indicadas. Para velocidade com SLR abaixo de 0,9, a parcela predominante da resistência ao avanço é a de fricção, que depende basicamente da área molhada. O monocasco apresenta uma área molhada menor que o catamarã. Para a travessia de passageiros, rotas curtas, o embarque de passageiros, desatracação do pier, velocidade de ida, tempo de atracação no outro pier, tempo de desembarque de passageiros e volta para completar o ciclo completo é extremamente importante. Ter o tempo total de ida e volta o menor possível. Para atender a esta missão, embarcações com duas proas são as mais indicadas. Requerem menos tempo de manobra, menor raio de giro, reduz o risco de colisão com outras embarcações em manobra. Para reduzir o calado, é importante manter o ângulo de pé de caverna, dead rise, pequeno. Para melhorar a estabilidade, reduzir band e trim no embarque e desembarque, é recomendável ter a boca máxima no convés bem superior à boca na linha d'água. As linhas devem abrir acima da linha d'água, como em porta-aviões. Isto é, aumentar o ângulo do costado com a linha vertical, que é o flare. Para reduzir a resistência ao avanço, é aconselhável manter o ângulo de entrada de linha d'água com valor bem baixo. Se houver necessidade, a ser confirmado no tanque de provas, adicionar rabetas na proa e na popa. As formas de popa e proa são iguais, suaves e finas. A energia de pressão na superfície do casco perdida na proa é em boa parte recuperada pela popa, que tem as mesmas formas. Nesse gráfico vemos claramente se a nossa embarcação tem aproximadamente 60 metros com uma velocidade de aproximadamente 11 nós, trata-se de um casco de deslocamento. Se a embarcação possui baixo SLR menor ou igual a 1, é com toda certeza uma embarcação de deslocamento tipo monocasco. Se o SLR é maior que 1, a embarcação pode ser do tipo semi-deslocamento ou semi-planeio. Para as demais velocidades, o gráfico abaixo mostra qual é o tipo de casco mais indicado. Esse é um plano de cavernas com formas arredondadas, curvas, e com um reduzido pé de caverna, dead rise, pois tem restrição de calado. Esse é um plano de caverna com formas quinadas. Se a embarcação é para transporte de passageiros,
baixa densidade de carga e requer muita área plana de convés, podemos aumentar o ângulo do costado com a vertical, flare. O aumento do flare do costado aumenta a boca da embarcação no convés principal, aumenta a estabilidade quando enrolamento ou banda, sem aumentar a resistência ao avanço, que depende da forma do casco abaixo da linha d'água. Também aumenta a reserva de flutuação. O design da embarcação deve ser agradável, pois o ser humano não aceita mais equipamentos puramente funcionais. Se seguirmos a frase de Louis Sullivan, que a forma segue a função, fatalmente chegaremos a uma embarcação de formas agradáveis. O arranjo interno deve seguir a Norman 02 para a nossa embarcação exemplo, embarcação para águas abrigadas. Espaço entre cadeiras, largura e comprimento de corredores, pé direito livre, número de banheiros, dimensões mínimas de banheiros, etc. O arranjo deve ser funcional para embarque e desembarque rápido e também permitir uma rápida evacuação de todos os passageiros em caso de avaria ou incêndio. Deve haver banheiros e local reservado para cadeirantes e espaço para guardar bicicletas. Não haverá previsão para bagageiro, considerando que a rota é de curta duração. Serão admitidos passageiros em pés, considerando 4 passageiros por metro quadrado ou capacidade máxima estipulada para a embarcação. Esses passageiros não poderão ocupar a área de escadas. O arranjo da embarcação exemplo foi idealizado para não ter praça de máquinas. No caso de propulsão diesel-elétrico, serão posicionados 4 grupos geradores, um em cada extremidade da embarcação, no convés principal, totalmente independentes um do outro, cada um acionando um grupo azimutal. A mesma embarcação pode ser utilizada para um único convés principal ou 2 convéses, o principal e o superior, bastando para isto pequenas alterações. Proa e popa arredondadas para facilitar a tracação de frente com o terminal. Nesse geralmente é instalada uma rampa de acesso que acompanha o trim da embarcação. Acabamento de teto e laterais para cobrir a estrutura para facilitar a limpeza, mas sempre com materiais leves. Pisos sem ondulações, antiderrapantes para suportar alto trânsito de passageiros, mas sempre leves padrão aeronáutico. Boa iluminação e boa ventilação, que pode ser natural e ou forçada. As cadeiras deverão ter seus encostos e assentos em material de PVC reforçado, com pés inox ou aço galvanizado. Escadas devem ser em alumínio chapa xadrez. Amplas janelas de grande iluminação serão instaladas em ambos os bordos, com aros de alumínio convenientemente isolado do aço e vidro temperado. Portas de correr automáticas tipo WeatherTight serão localizadas avante, a ré e a meia-nau para facilitar embarque e desembarque de passageiros. Todo o material de acabamento deverá ser do padrão aeronáutico, leve e não inflamável. A embarcação exemplo poderá ter 2 casas de comando, uma ré e uma avante, ou apenas uma central elevada. Essa casa de comando deverá dar a máxima visibilidade possível de toda a embarcação, mas poderá contar com a ajuda de câmeras, sempre em duplicidade, que não comprometam a segurança da embarcação em caso de falha de uma delas.
A casa de comando será provida de todos os controles para comandar a embarcação, assim como todos os equipamentos de comunicação, navegação, supervisão e monitoramento dos equipamentos propulsivos e demais sistemas da embarcação. Os sistemas e comandos sempre serão redundantes. Esta embarcação exemplo será dotada de uma única casa de comando e os equipamentos serão todos comandados à distância na própria casa de comando, com previsão de assentos para o comandante, o imediato e o chefe de máquinas. Por se tratar de uma embarcação de passageiros, a segurança e salvatagem deve ser o ponto mais importante de estudo. Rotas de fuga planejadas para abandono e evacuação rápida da embarcação, rampas infláveis de abandono, sistema de incêndio fixo com redundância, utilizando a água local com hidrantes, mangueiras de incêndio e todos os acessórios necessários, extintores portáteis, aparelhos flutuantes rígidos e infláveis, coletes salva-vidas, boias salva-vidas e outros requeridos pelos órgãos homologadores. Todos os sistemas da embarcação deverão ser o mais simples possível, modulares, compactos e leves. Considerando a rota da embarcação, a redundância em propulsão, deve ser discutida uma dispensa do sistema de ancoragem com a classificadora. Cabeços de amarração deverão ser soldados em cada extremidade da embarcação para a amarração da embarcação no pier durante o embarque e desembarque de passageiros. Esperamos que no futuro próximo esse sistema de amarração seja todo automatizado. O pier de atracação e desatracação deve ser muito bem projetado por uma empresa de engenharia civil, juntamente com a assessoria do engenheiro naval competente. Este projeto não fará parte desses estudos do Double-Ended Ferry, mas trata-se de um assunto muito importante. Não adianta ter uma embarcação super eficiente, com muita velocidade, se todos os sistemas de atracação, desatracação, embarque e desembarque de passageiros não for otimizado e seguro. A plataforma de embarque e desembarque deverá acompanhar o calado e trim da embarcação. A embarcação deverá ser guiada à posição final de atracação através de dolphins estaqueados no caminho. Oba! Todo mundo quer saber quanto vai custar a embarcação. Nós não vamos apresentar aqui os custos de uma embarcação. Seria muito imprudente da parte do autor. Quantos estaleiros brasileiros têm uma produção continuada em construir ferryboats? Se a resposta é nenhum, você logo vai concluir que para eles não ter prejuízos, são obrigados a estimar todos os valores para cima. Vamos fazer aqui algumas observações importantes sobre esse item. Armadores e construtores tentam baratear o custo do projeto e da engenharia. Um bom projeto não tem preço. O custo de um mau projeto leva a um custo maior de construção, maior de manutenção, com itens que levam ao armador uma constante dor de cabeça até o final da operação da referida embarcação. Um outro item importante é que armadores devem ser assessorados por um bom e experiente engenheiro naval na avaliação das alternativas da embarcação de interesse. Todos os orçamentistas são tendenciosos, tendem a majorar alguns números e outros são esquecidos propositalmente,
seja no orçamento de construção como no custo operacional. Soluções que parecem mais caras à primeira vista podem ser muito mais econômicas na construção e manutenção como um todo. Trocar equipamentos de difícil instalação, com muitos componentes separados, por kits ou unidades compactas, é muito mais vantajoso a curto e a longo prazo. Construir uma embarcação mais bela, com melhor acabamento e mais funcional, não representa necessariamente maior custo. Representa que o projetista trabalhou mais para obter uma solução melhor. Adquirir equipamentos importados parece uma boa opção. Entretanto, quem já chamou assistência técnica para instalação e manutenção sabe que a diária de um técnico que vem lá de fora é astronômica, é muito alta. Portanto, dê sempre preferência a equipamentos nacionais. Deixo aqui a bibliografia para quem se interessar em aprofundar seus conhecimentos. Estamos terminando mais uma apresentação. Se gostaram, indiquem aos amigos e inscrevam-se no canal. Muito obrigado!